Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que estão aqui comigo agora, me acompanhando. Vamos lá. Tem muita gente que me questiona, onde é que está escrito? Onde é que tem isso no regulamento? Onde é que está escrito lá no regulamento do imposto de renda ou lá, inclusive, no programa de imposto de renda que a gente tem que declarar criptoativos, né? Eu recebo demais essa pergunta, né? Gente, não tá escrito, não tá no regulamento, até porque o regulamento é antigo, mais antigo, né? E não está lá ainda no formulário da declaração, tanto que a gente declara como outros, na maioria dos lugares lá da declaração, tanto no GCAP, como na declaração de imposto de renda e etc. Aonde que a Receita fala nisso? Bom, a Receita fala em moedas virtuais e especificamente ela dá o exemplo, inclusive, do Bitcoin, né? No perguntão. Gente, o que é o perguntão? O perguntão, ele é um rol de perguntas e respostas elaborados pela própria Receita Federal, né? Ou seja, as respostas obtidas no perguntão são definitivas porque elas vêm da onde elas vêm da própria Receita Federal com relação ao entendimento dela sobre a tributação, ou seja, está no perguntão, é oficial. Ele é formulado através dos questionamentos que as pessoas fazem para a Receita Federal e a Receita Federal se manifesta todo ano no imposto de renda com o perguntão. Então, no perguntão 2020, existe de fato a menção, né? Moeda virtual, como declarar? As moedas virtuais devem ser declaradas. Sim, as moedas virtuais, como bitcoins, por exemplo, muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha bens e direitos como outros bens, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição. Muito cuidado aqui, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Atenção, como esse tipo de moeda não possui cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, o contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade desses valores. E aí ela vai além. Alienação de moedas virtuais. Os ganhos obtidos com alienação de moedas virtuais são tributados? Sim, os ganhos obtidos com alienação de moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a R$35 mil, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. Gente, tá mais do que claro, esse aqui é o perguntão. Depois ainda, operações sujeitas à apuração do ganho de capital. Quais são as operações sujeitas à apuração do ganho de capital? Estão sujeitas à apuração do ganho. Alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos, tais como realizadas por compra, venda, permuta. Gente, muita atenção, depois nós vamos falar disso. Permuta, fica comigo, te inscreve, toca o sininho para tu receber todas as perguntas dessa série, porque se tu tiver dúvida, essa série aqui vai matar todas as tuas dúvidas. Fica comigo e presta atenção, toca o sininho, te inscreve em todas as minhas redes, que essa aqui definitivamente vai matar todas as tuas dúvidas, porque vai ser um apanhado de A a Z. Estou começando do início, lá no perguntão. Então, gente, transferência aqui também fala, doação, etc., alienação de bens e direitos, liquidação, resgate, aplicação. Gente, não tem, tá lá no perguntão. Então, quem me pergunta, não tá escrito no regulamento, não tá escrito lá no formulário. Gente, está escrito lá no perguntão. A Receita se manifesta no perguntão anualmente sobre isso. Ela trata por moedas virtuais, o que eu acho errado, porque já a própria IN trata como criptoativos, né? Eu acho que pelo menos a língua deveria ser a mesma, até porque é o mesmo órgão, né? Mas enfim, não é. Mas enfim, os dois estão falando das mesmas coisas, ok? Estão falando de criptoativos e os dois usam, inclusive, como exemplo, o Bitcoin. Então, gente, não tem dúvida. Sim, existe a obrigatoriedade, sim, isso está lá no perguntão e sim, o perguntão é formulado pela Receita Federal, ok? Um beijo grande e até a próxima.